Guia definitivo para ser você mesmo. 8 passos estoicos para a coragem interior. Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Como se cada escolha sua tivesse sido moldada mais por expectativas externas do que por seus próprios desejos? Como se estivesse usando uma máscara que agrada aos outros, mas sufoca quem você realmente é? A verdade é que, em um mundo que nos treina para caber em moldes, ser autêntico se tornou um ato de coragem. Uma coragem silenciosa, mas transformadora. Uma coragem que os estoicos conheciam profundamente. Eles nos ensinaram que a verdadeira liberdade não vem de conquistar o mundo, mas de conquistar a si mesmo. De viver com clareza, integridade e intenção. De ousar ser quem você realmente é, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para ser outra coisa. É sobre isso que este vídeo se trata. Neste guia estoico definitivo para ser você mesmo, vamos percorrer juntos 8 passos práticos e profundos, cada um enraizado na filosofia dos grandes mestres como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Passos que te ajudarão a construir a coragem interior necessária para tirar as máscaras, silenciar os ruídos e viver de forma mais livre, presente e autêntica. Mas antes de começarmos, eu quero te convidar para um pequeno gesto de compromisso. Nada com grandes promessas, apenas um ato de presença. Escreva nos comentários: "Minha coragem começa agora". Essa frase é mais do que palavras. É um lembrete de que, a partir de agora, você escolhe não mais se esconder. Você escolhe viver com verdade preparado. Então respire fundo, respire, e venha comigo nessa jornada estoica de volta para casa, de volta para você. Passo 1. O santuário da mente. Desligando o ruído do mundo. Imagine sua mente como um templo sagrado. Um lugar silencioso, firme, profundo. Mas esse templo foi invadido por vozes que não são suas opiniões, cobranças, comparações, notificações que piscam o tempo todo dizendo o que você deve ser, como deve viver, o que deve buscar. E nesse bombardeio diário, algo precioso se perde: a sua própria voz. Quantas vezes você já agiu por impulso, respondeu por pressão ou escolheu algo só para não decepcionar os outros? Quantas vezes você quis apenas escutar o seu coração, mas o barulho ao redor era alto demais? Vivemos em uma era de excesso de informação, de estímulos, de urgências fabricadas. E quanto mais barulho existe lá fora, mais difícil se torna ouvir o que vem de dentro. Os estoicos sabiam disso, mesmo vivendo há 2000 anos. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha o mundo aos seus pés. Mas mesmo assim, escrevia para si mesmo como um exercício de autoescuta. Ele dizia: "Volte-se para dentro. É na sua própria alma que você encontrará refúgio." E Epicteto, que nasceu escravizado, nos lembra: ninguém é livre se não é mestre de si mesmo. O primeiro passo para ser você mesmo começa com um gesto que parece simples, mas é cada vez mais raro: silenciar o mundo para ouvir sua alma. Não se trata de desaparecer ou se isolar para sempre. É sobre construir um espaço interno onde você possa se reencontrar. Onde possa lembrar quem você é quando ninguém está olhando. Onde possa recuperar o seu centro. A sociedade te ensinou a buscar validação. Mas os estoicos ensinam que a verdadeira força nasce quando você aprende a sustentar o silêncio. Porque é no silêncio que nascem as respostas mais sinceras. É nele que a intuição fala. É nele que a verdade aparece nua, sem maquiagem. Hoje, ainda hoje, separe 5 minutos para estar com você. Não com o celular, não com uma música de fundo, não com alguém falando ao lado, apenas você e o silêncio. Sente-se com a coluna ereta. Respire com calma e faça uma única pergunta: se ninguém fosse me julgar, o que eu faria de diferente hoje? Essa pergunta tem poder. Ela remove camadas. Ela tira o medo da equação. Ela te aproxima de algo que não se compra e não se ensina. Ela te aproxima da sua essência. Talvez no início você sinta desconforto, porque o silêncio, para quem está habituado ao barulho, parece estranho. Mas insista. Você está criando o seu santuário.
está limpando os escombros mentais acumulados por anos de expectativas externas. Está dizendo ao mundo: agora, eu escolho me ouvir primeiro. A mente, como dizia Sêneca, é como um jardim. Se você não decide o que vai plantar, o mato cresce sozinho. Esses minutos de silêncio são como arrancar o mato e preparar a terra. É o começo de uma nova colheita. Uma colheita de clareza, direção e verdade. Se você quiser ir além, transforme esse momento em um ritual diário. Acorde 5 minutos mais cedo. Sente-se em silêncio e faça a mesma pergunta. Com o tempo, você perceberá que sua mente começa a responder antes mesmo de você perguntar, porque ela reconhece o espaço. Ela se sente segura para falar. Ser você mesmo exige coragem, mas antes da coragem, vem o silêncio. Porque é no silêncio que você ouve onde está o medo. É no silêncio que você percebe o que está vivendo por obrigação e o que está vivendo por escolha. É no silêncio que você entende o que é moldado e o que é genuíno. Esse é o primeiro passo, e por mais simples que pareça, ele muda tudo. Porque sem esse espaço sagrado, os outros passos perdem o chão. Sem ele, você continua agindo no automático, sendo levado pela correnteza do mundo. Mas com ele, você ganha um leme, você volta para o centro. E do centro, nasce a direção. Agora eu te pergunto, você consegue oferecer a si mesmo 5 minutos de presença, 5 minutos de escuta, 5 minutos para lembrar que você é mais do que o barulho. Você é o templo que merece ser reconstruído. Passo 2. A leveza de ser você. Despindo as armaduras sociais. Você já parou para perceber quantas versões de si mesmo carrega ao longo do dia? A versão que sorri para agradar, a que concorda para evitar conflito, a que trabalha além do limite para se provar capaz. E no fim do dia, com todas essas máscaras, sobra o quê? Cansaço, desconexão. Uma sensação estranha de estar presente, mas não inteiro. De estar fazendo tudo certo, mas se sentindo vazio. O segundo passo da nossa jornada é esse: tirar as armaduras. Não para se expor sem proteção, mas para se libertar do peso de ser o que os outros esperam. Você não precisa ser o personagem idealizado por todo mundo. Você precisa ser real. E ser real, às vezes, significa dizer não. Significa admitir que não sabe. Significa assumir que está cansado, confuso ou triste. Significa, sobretudo, parar de tentar ser uma versão editada de si mesmo só para caber no enquadramento dos outros. Os estoicos compreendiam profundamente esse dilema. Epicteto, por exemplo, dizia que não devemos nos preocupar em parecer sábios, mas em realmente ser sábios. Ele ensinava que aquilo que está sob o nosso controle é nossa mente, nossas ações, nossos valores, e que buscar a aprovação externa é entregar nosso poder nas mãos dos outros. Quando você vive para agradar, você vive como escravo, mesmo que todos te aplaudam. Pense nisso. Quantas vezes você segurou uma opinião por medo do julgamento? Quantas vezes vestiu uma roupa que não gosta só para ser aceito? Quantas vezes aceitou algo que feria seus valores só para manter a imagem de alguém legal? Essas são armaduras. E o problema das armaduras não é só o peso. É que elas endurecem o que deveria ser leve. Elas criam distância entre você e os outros. E pior, entre você e você mesmo. A filosofia estoica não prega indiferença. Ela prega integridade. Ela nos convida a agir em alinhamento com o que acreditamos. A nos libertar da dependência emocional da opinião alheia. Porque enquanto você estiver moldando sua essência para caber na forma dos outros, estará perdendo a chance de conhecer a leveza de ser genuíno. Hoje, observe-se. Preste atenção em um momento em que sentir a tentação de agradar ou se moldar para se encaixar. Pergunte-se: isso é mesmo o que eu penso, ou apenas o que esperam de mim? E então, faça um pequeno gesto de verdade. Diga eu não sei quando não souber. Expresse uma opinião sincera, mesmo que não agrade. Recuse um convite se não quiser ir. Dê esse passo rumo à leveza. Você vai notar algo curioso. A vulnerabilidade, longe de te enfraquecer, te conecta. Porque quando você tira a armadura,
Os outros sentem que podem fazer o mesmo. E assim se formam vínculos reais. Relações em que você não precisa atuar o tempo todo. Em que você pode respirar. Sêneca dizia que a alma precisa de verdade para florescer, não de aplausos. Ele acreditava que a autenticidade é uma forma de virtude, que ser coerente com quem você é por dentro vale mais do que qualquer máscara bem feita. E a verdade é que a armadura pode até te proteger de alguns julgamentos, mas também te impede de ser amado de verdade, porque só pode ser amado quem se permite ser visto, e só pode ser visto quem tem coragem de se mostrar como é. Você não precisa jogar todas as armaduras fora de uma vez. Comece por uma. Identifique uma situação em que você sente que está atuando e experimente ali uma escolha diferente, mais autêntica, mais sua. Isso vai parecer pequeno à primeira vista, mas é assim que se reconstrói uma vida com verdade, um gesto de cada vez. Ser você mesmo não é ser sempre forte, é ser inteiro. É assumir a própria humanidade. Com todas as falhas, dúvidas, alegrias e contradições, é tirar o excesso para voltar ao essencial. E o essencial é sempre leve. Lembre-se, a armadura pode impedir o golpe, mas também impede o abraço. E talvez o que você mais precise agora não seja de mais proteção, mas de mais verdade, mais leveza, mais você. Passo 3. A rebelião de ser genuíno. Desafiando a maré da conformidade. Ser genuíno num mundo que insiste para que sejamos versões editadas de nós mesmos é um ato de rebeldia. E talvez por isso tanta gente escolha se calar, se adaptar, se esconder. Porque é mais fácil seguir a maré do que remar contra ela. Mais confortável repetir padrões do que questioná-los. Mais seguro parecer do que ser. Mas o preço dessa conformidade é alto demais. É o preço da sua verdade. É o custo de uma vida vivida no modo automático, onde você acorda, se veste, fala e age como esperam, mas não como você realmente é. Você se encaixa, mas não se encontra. Você pertence, mas não floresce. Esse terceiro passo convida você a se rebelar. Não com raiva, não com desprezo, mas com lucidez. A rebelião de que falamos aqui não é gritar contra o mundo, é sussurrar com firmeza quem você é. É recusar a cartilha que te deram e começar a escrever a sua própria. É não aceitar como verdade absoluta aquilo que os outros dizem ser normal, porque o normal não é sinônimo de verdadeiro, e muitas vezes, o que é comum está longe de ser saudável. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos autênticos não nascem do conformismo, nascem do questionamento, do silêncio interior que você já começou a cultivar, da decisão corajosa de viver de acordo com os seus valores e não com as pressões externas. Olhe ao redor. Quantas pessoas você vê tentando caber em moldes que claramente não servem? Gente com talento sufocado, com alegria escondida, com voz engolida. Tudo em nome da aceitação, do pertencimento, da ideia de sucesso que foi vendida como única opção possível. Mas você não precisa seguir esse roteiro. Você pode escolher escrever o seu. Hoje, escolha uma pequena forma de rebeldia consciente. Pense em algo que você gosta, mas que tem evitado fazer por receio de parecer estranho, inadequado, fora do padrão. Pode ser uma roupa que expressa quem você é. Uma arte que você ama criar. Um hobby que te entusiasma. Uma escolha simples que reflita a sua essência. Agora vá e faça isso, sem pedir permissão, sem buscar aprovação. Apenas como um gesto de reconexão com quem você é. Você vai perceber que ser genuíno não te isola. Pelo contrário, isso atrai as pessoas certas. Aquelas que vibram na mesma frequência, que te enxergam não pelo papel que você desempenha, mas pela presença que você transmite. E essa conexão é rara, e essa conexão é real. Os estoicos não viviam para impressionar, viviam para evoluir. Epicteto nos lembra que não devemos buscar admiração, mas coerência. E coerência exige coragem. Coragem para ser honesto consigo mesmo. Coragem para assumir escolhas impopulares. Coragem para dizer, isso sou eu.
mesmo quando ninguém entende. Sim, viver com autenticidade pode afastar algumas pessoas, mas viver sem ela vai afastar você de si mesmo. E esse é o pior tipo de solidão. A de não se reconhecer mais. A de olhar no espelho e ver apenas reflexos dos outros. A rebelião de ser genuíno começa pequena, com uma escolha, com uma palavra, com um silêncio que diz mais do que 1000 sorrisos forçados. Ela cresce quando você percebe que não está aqui para cumprir um roteiro alheio, está aqui para viver uma história que só você pode escrever. Lembre-se, a maré da conformidade é forte, mas não invencível. Ela ganha força toda vez que você se cala, mas enfraquece toda vez que você se posiciona. Toda vez que você age com verdade. Toda vez que você ousa ser quem é. Então qual é a pequena rebelião que você vai fazer hoje? Qual é o gesto autêntico que vai honrar a sua essência? Pode parecer pouco agora, mas é assim que começa. É assim que você se liberta dos padrões impostos. É assim que você começa a ser, de fato, você. Passo 4. As correntes invisíveis. Quebrando as barreiras do medo. O medo tem muitas formas. Às vezes ele chega como silêncio, como adiamento, como desculpa disfarçada de razão. Outras vezes, se apresenta como perfeccionismo, como insegurança, como a ideia persistente de que não está pronto. Mas quase sempre, o medo se esconde tão bem que a gente nem percebe que está sendo controlado por ele. A gente só sente o bloqueio, a trava, o não sei porquê, mas não consigo. E essa sensação de paralisia pode ser tão frustrante quanto invisível. O quarto passo dessa jornada é o mais libertador. É o momento em que você começa a enxergar as correntes que te mantêm no mesmo lugar. E a grande verdade é que essas correntes não são feitas de aço. São feitas de ideias. Ideias como, e se eu fracassar? E se rirem de mim? E se eu não for bom o bastante? Ideias que se repetem tanto dentro da sua cabeça que viram verdades absolutas, mesmo sem nunca terem sido testadas. Os estoicos conheciam o poder dessas correntes mentais. Eles sabiam que o medo não se combate com força, mas com clareza. Por isso praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, a premeditação do mal. Era um exercício em que imaginavam os piores cenários, não para atrair desgraça, mas para se libertar da ilusão de que não suportariam aquilo. Eles descobriam nesse processo que o medo era muito maior na mente do que na realidade, e que o simples fato de olhar para ele já reduzia o seu poder. Você já percebeu como fugir do medo o alimenta? Quanto mais você evita aquilo que te assusta, mais força você dá a isso. Mais você acredita que aquilo tem o poder de te destruir. Mas quando você encara, o feitiço se quebra. A corrente enfraquece, e você percebe que é mais forte do que imaginava. Escolha um medo que tem te impedido de agir. Pode ser o medo de se expor, de começar algo novo, de dizer o que realmente sente. Agora escreva esse medo com todas as palavras, sem suavizar, sem maquiar. Depois escreva o pior que poderia acontecer se ele se concretizasse. E por fim, responda sinceramente, se isso acontecesse, como eu lidaria? Esse exercício, simples e profundo, tira o medo do campo da fantasia e o coloca na realidade. E na realidade, você tem recursos. Você tem escolhas. Você tem força. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade. Quantas noites mal dormidas você já teve por coisas que nunca aconteceram? Quantas oportunidades perdeu por temer rejeição que nunca veio? Quantas vezes desistiu de tentar antes mesmo de saber se daria certo? Essas são as correntes invisíveis. E a cada vez que você acredita nelas, elas apertam mais. Mas aqui está algo que talvez você nunca tenha ouvido. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a decisão de agir. Apesar do medo, é o passo dado com as pernas tremendo. É a fala pronunciada com a voz embargada. É a ação que rompe a inércia e prova que quem manda é você. A filosofia estoica não quer que você se torne invulnerável. Ela quer que você se torne consciente, que saiba identificar o que está te paralisando
E que escolha, com sabedoria, agir mesmo assim. Porque a liberdade verdadeira não é viver sem medo. É não deixar que o medo decida a sua vida por você. Talvez hoje você ainda se sinta preso, mas agora você tem a chave. Ela está na sua disposição de olhar para dentro, de questionar suas crenças limitantes, de desafiar os monstros criados pela sua própria mente. Então eu te pergunto, qual medo você está pronto para enfrentar hoje? Qual corrente invisível você vai começar a soltar? Não precisa ser tudo de uma vez, apenas um elo, apenas um passo, apenas uma escolha nova. E a cada ato de coragem, a corrente enfraquece e você se fortalece. Passo 5. A sabedoria da imperfeição. Encontrando força em cada falha. Você já percebeu como somos treinados para esconder nossos erros? Como aprendemos desde cedo que falhar é algo vergonhoso, que errar é sinônimo de fracasso, que toda falha precisa ser corrigida, consertada, esquecida. Mas e se for justamente o contrário? E se for nas falhas que mora a nossa força mais real? E se a imperfeição não for um defeito, mas o caminho mais honesto para a sabedoria? Esse quinto passo é sobre abandonar a ilusão de perfeição e abraçar o poder de aprender, cair e levantar com consciência. Porque você não nasceu para ser perfeito. Você nasceu para ser verdadeiro. E a verdade inclui quedas, inclui tentativas que não deram certo, inclui decepções, tropeços e recomeços. Sêneca dizia que errar é humano, mas persistir no erro, sem reflexão, é perder a chance de crescer. Os estoicos não idealizavam a perfeição como um estado inalcançável. Eles entendiam que a vida é feita de progresso, não de perfeição. E progresso só existe quando você tem coragem de olhar para suas falhas sem vergonha, sem culpa e sem autoabandono. Quantas vezes você se cobrou por não acertar de primeira? Quantas vezes se comparou com alguém que parece nunca errar? Quantas vezes parou no meio do caminho porque teve medo de parecer falho? Esses momentos, se mal interpretados, viram prisão, mas se bem compreendidos, viram fonte de sabedoria. Os erros nos mostram onde ainda estamos dormindo, onde ainda agimos no automático, onde nossas crenças antigas ainda nos conduzem. E quando você os observa com coragem, eles se transformam. De feridas mal curadas em cicatrizes que ensinam. De lembranças dolorosas em pontos de virada. De vergonha em humildade consciente. Escolha um erro recente, algo que ainda incomoda, que talvez você prefira esquecer. Agora, ao invés de fugir dele, encare-o com um olhar novo. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que esse erro está tentando me mostrar? Não se trata de justificar ou negar, mas de acolher. Porque só o que é acolhido pode ser transformado. Transforme o erro em dado, em informação, em insight. Escreva uma frase que resuma o que você aprendeu com isso, e repita para si mesmo: eu sou maior que esse erro. Essa simples mudança de postura altera o significado do passado, e quando o passado muda de sentido, ele deixa de te prender. Os estoicos não queriam te blindar contra a dor. Eles queriam te ensinar a usá-la como ferramenta, como uma pedra que, ao invés de bloquear o caminho, se torna degrau. Cada falha que você acolhe com dignidade vira parte da sua fundação. E quanto mais sólida a fundação, mais estável a sua jornada. A cultura da performance nos vende a ideia de que só vale quem acerta, mas a filosofia da sabedoria mostra que o valor está em quem aprende, quem tenta, quem recomeça, quem cai com consciência e levanta com propósito. Então, da próxima vez que errar, lembre-se, isso não te faz menos digno. Isso te faz mais humano, mais experiente, mais forte. Você não está aqui para ser intocável, está aqui para ser inteiro. E isso inclui partes que doem. Inclui decisões que você faria diferente hoje. Inclui versões suas que já não te representam, mas que foram necessárias para chegar até aqui. Honre o seu caminho como ele é, com luz e sombra, com acertos e falhas, com coragem e arrependimento. Tudo isso faz parte do seu processo de evolução. Ser você mesmo não é nunca falhar, é falhar e continuar se respeitando,
É errar e continuar se cuidando, é tropeçar e ainda assim manter a dignidade de quem sabe que está no caminho certo. Então eu te pergunto, qual erro você pode transformar hoje em sabedoria? Qual falha pode deixar de ser prisão para se tornar aprendizado? Você tem esse poder, e ele começa com um gesto de acolhimento, com um olhar mais humano para si, com a escolha de aprender e não de se punir. Passo 6. O veneno da comparação. Celebrando sua própria jornada. A comparação é um veneno sutil. Ela não grita, não exige, não se impõe de forma direta. Ela sussurra. Ela se infiltra em momentos de distração, de cansaço, de dúvida. Ela se esconde atrás de imagens perfeitas, conquistas alheias, elogios públicos. E quando você menos percebe, está medindo a sua vida com a régua de outra pessoa. Está desvalorizando o seu caminho, porque ele não se parece com o de alguém que nem sequer vive a sua realidade. Esse 6º passo é um chamado à consciência. É hora de tirar os olhos do jardim do vizinho e voltar a regar o seu. É hora de se lembrar de que a sua jornada é única, que os seus desafios são específicos, que as suas vitórias não precisam seguir o cronograma de ninguém. Marco Aurélio dizia que a alma permanece inabalável quando para de se preocupar com o que os outros estão fazendo. A comparação nos afasta da presença, nos rouba a gratidão, nos convence de que estamos atrasados, quando na verdade estamos exatamente onde deveríamos estar. Porque o progresso não é linear, ele é pessoal, ele é silencioso, ele é sutil e muitas vezes invisível aos olhos dos outros. Quantas vezes você já se sentiu insuficiente por olhar para alguém aparentemente bem-sucedido? Quantas vezes pensou em desistir de algo seu porque viu alguém fazendo diferente, melhor, mais rápido? Quantas vezes esqueceu de valorizar suas próprias conquistas porque achou que elas não eram grandes o bastante? Esses pensamentos não nascem da realidade. Nascem da comparação. Sempre que perceber que está se comparando, pare, respire, volte para si e pratique esse exercício simples. Liste 3 coisas pelas quais você é grato na sua jornada hoje. Não importa o tamanho. Pode ser um hábito que você mudou. Uma emoção que aprendeu a lidar. Um passo pequeno, mas verdadeiro, em direção à sua autenticidade. Anote, releia e celebre. Porque cada pessoa que você admira tem sua própria dor, suas batalhas invisíveis, seus dilemas internos. Você não está vendo o todo, está vendo um recorte. Uma cena. Um capítulo isolado de um livro que você não leu inteiro. E mesmo que fosse possível ver tudo, ainda assim, a comparação seria injusta, porque você é outro ser, outra história, outro destino. Sêneca nos lembra que não devemos olhar para os outros com inveja, mas com inspiração. E a melhor forma de fazer isso é transformar a comparação em observação consciente. Use o sucesso do outro como espelho para refletir o que você valoriza, não como régua para se punir. Aprenda, sim, mas não se anule. Admire, sim, mas não se diminua. Sua jornada tem um ritmo, e o tempo certo das coisas não pode ser forçado. Existe uma sabedoria natural nos ciclos da vida. Você floresce quando está pronto. Você amadurece quando passa pelas estações internas que te preparam para isso. Comparar-se só atrasa o processo. Só gera ansiedade. Só te desconecta da sua verdade. Lembre-se de que você está vendo o palco dos outros, enquanto vive os bastidores da sua própria transformação. E é nos bastidores que a mágica acontece. É ali que a força é cultivada, que a clareza é construída, que a verdadeira autenticidade é forjada. Então hoje, celebre não apenas as vitórias visíveis, mas também os momentos em que você resistiu à comparação, em que escolheu o seu caminho, em que decidiu ser fiel ao seu tempo. E eu te pergunto, qual parte da sua jornada você pode agradecer agora? Qual etapa você pode reconhecer como essencial, mesmo que não tenha sido brilhante? Qual detalhe do seu progresso merece ser celebrado? Você está indo bem, porque está indo com verdade. E essa é a única medida que importa. Passo 7. A força da profundeza. Seja a calmaria, não a tempestade.
A vida tem tempestades, umas pequenas, outras devastadoras. Às vezes vem na forma de uma crítica injusta, uma conversa difícil, um plano frustrado. Outras vezes, em forma de emoções que parecem arrastar tudo com elas. Raiva, ansiedade, medo, vergonha. E em meio a isso tudo, aprendemos a reagir como a maioria faz. Nos tornamos a superfície do mar, agitados por qualquer vento, alterados por qualquer onda, reféns de tudo o que nos afeta. Mas esse 7º passo é o convite para uma nova postura, mais profunda, mais firme, mais livre. É o momento em que você escolhe parar de ser a espuma da onda e passar a ser o fundo do oceano. O lugar onde tudo é mais silencioso, mais estável, mais consciente. Os estoicos chamavam isso de cidadela interior. Um espaço dentro de você, onde nenhuma tempestade externa pode entrar. Um refúgio inviolável, construído não com muros, mas com discernimento. Marco Aurélio dizia que o que perturba o ser humano não são os eventos, mas a forma como ele os interpreta. E esse é o ponto-chave. Você não tem controle sobre os ventos que sopram, mas tem controle sobre como posiciona suas velas, sobre como interpreta os acontecimentos, sobre como responde ao que sente. Não se trata de reprimir emoções, mas de não ser arrastado por elas, de olhar para a raiva e entender sua origem, de sentir o medo e mesmo assim continuar, de reconhecer a tristeza e ainda assim manter a dignidade. É uma força tranquila. Não precisa gritar para existir, ela não se impõe, ela se sustenta. Na próxima vez que uma emoção forte surgir, não reaja de imediato. Pare e respire profundamente 3 vezes. Nomeie o que está sentindo e diga para si mesmo: isso é uma onda. E eu sou o oceano. Essa pequena pausa muda tudo. Ela quebra o ciclo do impulso. Ela abre espaço para a escolha. E a escolha é onde mora a sua liberdade. Talvez você tenha aprendido que ser forte é ser explosivo. Mas os estoicos nos mostram outra visão. A verdadeira força é a que não se abala por qualquer estímulo externo. É a que permanece consciente em meio ao caos. É a que observa antes de agir. É a que não entrega o seu estado interior nas mãos dos outros. Pense em quantas vezes você reagiu e depois se arrependeu. Quantas vezes disse algo no calor da emoção e quis voltar atrás. Quantas vezes deixou o ambiente te dominar. Esses momentos não definem quem você é, mas eles mostram o quanto vale cultivar profundidade. A profundidade é o espaço onde mora a clareza. E a clareza é o que permite respostas mais alinhadas com quem você quer ser. Não se trata de frieza, mas de presença. De não deixar que a sua paz seja sequestrada por qualquer circunstância passageira. Se você observar bem, vai notar que a maioria das tempestades passa. O problema é que, se você se funde a elas, você se perde junto. Mas se você se ancora na sua profundidade, elas passam e você permanece. Você permanece consciente. Você permanece íntegro. Você permanece você. Esse é o verdadeiro poder da serenidade. Ela não é passividade. Ela é domínio. Ela é resistência interna. Ela é aquela calma que assusta, porque não se quebra com facilidade. É a calma que inspira, porque vem de dentro e não depende de nada fora. Então hoje, observe, respire e escolha ser a profundidade, não a superfície. Seja a calmaria em meio às pressões. Seja a força silenciosa que não precisa reagir para provar que é forte. Seja o seu próprio centro, ainda que tudo ao redor esteja em turbulência. E eu te pergunto, o que costuma te tirar do centro com facilidade? Qual vento te desestabiliza? Qual emoção costuma te dominar antes que você perceba? Agora você já tem uma nova ferramenta. Use-a. Construa a sua cidadela. E descubra o poder de ser inabalável. Passo 8. A moeda do agora. O valor de viver. Cada momento. O tempo é a moeda mais preciosa que temos, mas é também a que mais desperdiçamos. Gastamos dias inteiros ruminando o passado ou tentando controlar o futuro. Ficamos presos em histórias antigas ou ansiosos por cenas que ainda nem aconteceram. E o agora vai escorrendo entre os dedos, silencioso, despercebido, subestimado.
Até que um dia a gente olha para trás e percebe que não viveu, só correu. Esse 8º e último passo é o que une todos os outros. Porque não importa o quanto você seja verdadeiro, profundo, corajoso ou sereno. Se você não está presente, não está vivendo de fato. Está apenas existindo, reagindo, atravessando os dias, sem tocá-los com a alma. Marco Aurélio escreveu que não viva como se fosse imortal. E é exatamente isso que fazemos. Nos comportamos como se houvesse sempre tempo depois. Como se os momentos pudessem ser repetidos. Como se o que deixamos para amanhã não tivesse um custo emocional hoje. Mas viver de forma estoica é lembrar todos os dias do memento mori. Você vai morrer. E não, isso não é sombrio. É libertador. Porque quando você se lembra da finitude, você para de adiar o essencial. Você escolhe com mais cuidado as palavras que diz. Os afetos que nutre. Os lugares onde investe sua energia. E principalmente, você começa a viver com presença. Quantas vezes você esteve com alguém, mas não estava de verdade? Quantas refeições fez sem sentir o sabor? Quantas vezes o céu estava bonito e você nem olhou? Quantas ideias teve e deixou passar por medo ou preguiça? Esses são os custos do tempo mal usado, e são também os convites silenciosos para mudar. Hoje, e todos os dias, pratique essa pergunta antes de tomar uma decisão, iniciar uma conversa, gastar sua energia com algo ou alguém. Isso honra o meu tempo e a minha essência. Se a resposta for sim, mergulhe. Esteja presente, esteja inteiro. Se for não, recuse com gratidão. Porque toda vez que você diz sim ao que te esgota, está dizendo não à vida que te espera. O tempo não volta, mas ele responde à forma como você o trata. Quando você se torna consciente do agora, o agora se torna abundante. Você começa a notar detalhes, a se encantar com pequenas coisas, a sentir uma satisfação que não depende de grandes eventos, mas sim de um estado interior de presença. Os estoicos não perdiam tempo com aquilo que não podiam controlar. Eles focavam no instante, no gesto, na intenção. Sabiam que o agora é o único lugar onde a transformação pode acontecer. É aqui, e não depois, que você decide ser quem é. É aqui que você constrói ou destrói. Escolhe ou adia. Ama ou se afasta. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de encarar, mas também uma das mais poderosas, porque ao reconhecer isso, você recupera o controle. Você pode começar agora, mesmo que o passado tenha sido negligente, mesmo que o futuro seja incerto. O agora está nas suas mãos, e ele é suficiente. Então pare por um instante. Respire. Olhe ao redor. Sinta o que está vivo nesse exato momento. O seu corpo, a sua mente, a sua consciência. Tudo isso está aqui, pronto para ser usado com sabedoria. E eu te pergunto: como você está gastando sua moeda mais valiosa? Você está trocando tempo por distrações vazias ou por experiências que te nutrem? Você está investindo energia onde há verdade ou onde há apenas ruído? Você está esperando demais para começar a viver ou já está vivendo com intenção? O tempo é limitado. Mas quando usado com presença, ele se expande, ele se torna pleno. E você também. Ser você mesmo não é um destino fixo, é uma prática diária. É a soma de pequenos gestos que juntos constroem uma vida com verdade. É o silêncio que protege sua clareza, a vulnerabilidade que dissolve as armaduras, a rebeldia que te liberta dos moldes, a coragem que rompe as correntes do medo. É o aprendizado que nasce das falhas, a gratidão que interrompe a comparação, a serenidade que nasce da profundidade e o respeito pelo agora, como a moeda mais sagrada que você possui. Esses 8 passos não são regras, são ferramentas, são lembretes, são convites para viver com mais presença, consciência e liberdade. Cada escolha sua, a partir de hoje, pode ser uma afirmação silenciosa de autenticidade. Cada decisão tomada com coragem
É um passo a mais em direção ao seu centro. E quando você vive a partir do centro, tudo ao redor encontra um novo equilíbrio. Se esse guia te trouxe valor, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa se lembrar de quem é. Curta esse vídeo para que mais pessoas encontrem esse conteúdo e se reconectem com sua essência. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que nutrem sua alma e fortalecem sua mente. E agora me diga nos comentários, qual dos 8 passos você vai começar a praticar hoje? Sua coragem pode inspirar outras pessoas que estão exatamente onde você já esteve. E antes de irmos, quero te fazer um convite especial. Se você sente que carrega fardos pesados demais, se problemas repetitivos continuam drenando sua energia e roubando sua paz. No próximo vídeo, vamos falar sobre como aplicar a sabedoria estoica para transformar esses problemas em libertação interior. Vamos juntos descobrir como soltar o que já não te serve e cultivar a tranquilidade que você merece viver.